Louvado seja o Senhor. Eu tenho imensa honra de poder fazer parte da história desta igreja, mas antes de mim passaram homens com esta visão de pregar o Evangelho, e eu tenho repetidamente, ou repetidas vezes, alertado esta igreja, e por onde eu passo, se nós perdermos esta visão, nós estamos perdendo tempo. Que o Senhor nos ajude a entender esta grande verdade revelada nesta noite, na verdade anunciada nesta noite, porque a revelada já está. Quero convidar aqui o pastor Carlos César, e quero convidar aqui o pastor Eli, que também fez parte da história desta igreja, que venha abençoar, orar em favor do nosso pastor nesta noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nosso Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, porque esta igreja, ó Deus, celebra hoje 83 anos de vida. Te damos graças pelos teus filhos, mas agora, ó Deus, eu quero te pedir que a tua unção esteja sobre a vida do pastor Carlos César Januário, e que ele, ó Deus, receba do céu a tua palavra e envia aos nossos corações nesta noite. Estamos todos aqui, ó Deus, prontos para ouvir o que da parte do Senhor te é enviado pelo teu servo. Usa-o com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém. Amém? Tem alguém dormindo aí? Diga amém. Agora, pastor Gamaliel, você me convida para pregar para um grupo de irmãos que estão dormindo? Não, isso aí foi para acordar. Estão todos... Mas irmãos, eu estou aqui tremendo nas pernas, porque eu não sabia que o pastor Gamaliel ia fazer isso comigo. Ele convidou um time de pastores para estar aqui nessa noite e eu não sabia disso. Estou aqui tremendo nas pernas, mas depois da oração do pastor Eli, eu estou um pouquinho mais firme. Obrigado, irmãos, pelo carinho em considerar minha pessoa para estar aqui nessa noite, trazendo a palavra de Deus. Importa que Jesus Cristo apareça e que eu diminua. Eu quero saudar cada um dos pastores, os nomes aqui ditos, alegria de rever cada um de vocês, né? Já faz quase, não sei, pastor Eli, quantos anos tem que eu estive aqui com você, rapaz? 2009, não é? Tem um tempinho que eu passei por aqui, e 14 anos, né? 14, e o pastor Eli não envelhece, continua o mesmo. Essa aposentadoria está lhe fazendo muito bem, viu? Muito bem. É água de coco, irmão? Opa, rapaz, eu tomei água de coco hoje à tarde aqui, foi uma maravilha, uma bênção, né? Estar aqui com vocês, parabenizar a igreja pelos 83 anos de vida, meus irmãos, que idade linda, não é? Para esta igreja que está assim, rejuvenescida no Senhor, porque um dia eu fui cumprimentar um irmão, na porta lá da nossa igreja, diz: meu irmão, você está ficando velho. Ele pulou lá e diz: velho não, senhor, velho é o diabo, em Cristo eu sou nova criatura. Então, nós somos verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus. Saudar os irmãos mais uma vez, em nome da nossa Convenção Batista Baiana, falando aqui também pelo pastor Erivaldo Oliveira, nosso presidente, não é, pastor Neilton?
Pastor Neil também aqui representando a diretoria da nossa convenção. Nós estamos aqui muito bem representados nessa noite. Parabenizar esta amada igreja que faz parte da nossa querida convenção baiana. Parabenizar o pastor Gamaliel por esta programação. Então, o templo está tão lindo. E para esse templo estar lindo assim, a vida dos irmãos está muito mais linda ainda. Não é? Porque, obrigado. Água de coco só para amanhã. Água de coco? Acabou, é brincadeira. Mas, meus irmãos, é uma alegria para mim estar aqui nessa noite. Eu sou casado com a irmã Rita de Cássia, e nós completamos agora no dia 25 de janeiro, 39 anos de casados. Nós temos 3 filhos, nossos filhos, suas esposas e netos, graças a Deus, todos servem a Jesus Cristo. Sou pastor há 37 anos, em Rio Novo, há 27 anos, ali em Piauí. Tive a alegria de ter o pastor Firmino ali conosco, servindo na Igreja Batista Jerusalém, na Rio Novense, na cidade de Ubatã, não é, pastor Firmino? Enfim, uma pequena trajetória. E o pastor Gamaliel, essa pessoa que eu aprendi a amar desde o primeiro momento em que nos encontramos, não foi, Gamaliel? E ele está aqui tão feliz com os irmãos em Iguaí. Iguaí, fonte de águas, né? E tem um irmão aí querendo me levar na cachoeira amanhã à tarde. Será que vai dar? Porque eu sou que nem Piaba, eu fui criado dentro das águas do Rio de Coutas, lá em Piauí. O lugar mais fundo que houvesse, eu ia lá buscar uma pedrinha, areia para mostrar, mas hoje eu não faço mais isso. Hoje eu criei juízo, hoje eu sou pai de família, sou pastor, tenho a responsabilidade, e disse que vai me levar na cachoeira que ninguém pode mergulhar. Que negócio é esse? Diz que é porque tem muita pedra lá, né? Enfim, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero nessa noite meditar com os amados sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor Genilson Souto, pastor Gamaliel falaram já alguma coisa aqui. E eu quero dividir a minha palavra em 2 momentos. Eu quero falar sobre a pessoa do evangelista, portanto, falar de nós crentes. E no segundo momento, falar sobre o Evangelho. Para isto, eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. E como vocês estão sentados há um bom tempo, a gente vai levantar para esticar um pouquinho as colunas e ler a palavra do nosso Deus. O primeiro texto que a gente vai ler é o texto de Romanos 1,16, que a gente conhece até de cor. Romanos 1,16. Abra sua Bíblia. Se alguém do lado estiver sem a Bíblia, você pode compartilhar a leitura da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A próxima passagem que convido os irmãos a ler comigo é Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos ler os versos de 4 a 8. Agora os irmãos acompanham. Atos 8, verso 4. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade que gozamos em nosso país.
de poder pregar o Evangelho livremente. Preserva, Senhor, esta liberdade, para que ainda muito mais possamos fazer, Senhor, em prol da causa do Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelos 83 anos desta querida igreja, que ela continue até que Cristo volte, pregando com fidelidade a palavra de Cristo Jesus. Usa-me, Senhor, esconde-me atrás do Senhor Jesus, que Ele apareça, Senhor, que eu diminua, e que a Tua palavra nesta noite glorifique o Teu nome, edifique esta igreja e conduza vidas aos pés de Cristo Jesus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, um cristão verdadeiro e atuante, ele pode revolucionar uma cidade por meio do Evangelho. Pode ou não pode? O que é que vocês me respondem? Um cristão verdadeiro pode revolucionar uma cidade por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Pode ou não pode? Agora, você, estamos fazendo isso. Estamos revolucionando a cidade onde nós vivemos com o Evangelho de Cristo. Não é com nenhuma outra causa, mas com o Evangelho. Irmãos, eu olho para Filipe e eu vejo aqui um homem que revolucionou uma cidade com o Evangelho. Ele chega em Samaria, e olha que Samaria já havia sido preparada por Jesus para este avivamento que está acontecendo aqui, em Atos capítulo 8. Filipe chega em Samaria, pregando o Evangelho, e olha que Filipe era um diácono, todo diácono tem que ser evangelista. Filipe também era um evangelista, e eu descubro por que ele era um evangelista, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Talvez a causa de não estarmos revolucionando as cidades onde nós moramos com o Evangelho de Cristo é porque nós estamos vazios do Espírito. Li certa vez sobre Billy Graham, quando ele disse que numa igreja batista lá nos Estados Unidos, a assembleia reunida para disciplinar um irmão que fora flagrado, embriagado, com álcool, embriagado. E naquela manhã, a assembleia em peso votou pelo desligamento daquele irmão da comunhão da igreja, porque ele fora flagrado, embriagado. Então, um outro irmão se levantou e disse: mas nós precisamos cumprir a segunda parte de Efésios 5,18. Você sabe o que é que diz Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então aquele irmão disse: nós estamos cumprindo só a primeira parte do versículo. Está certo, temos que disciplinar desse irmão. Porém, eu proponho também que sejam disciplinados do rol de membros desta igreja todos que não estão cheios do Espírito Santo. Irmãos, isso é para a gente pensar. Se eu não tenho alegria, se eu não tenho fervor, se o Evangelho de Cristo não me contagia, o que é que eu estou fazendo aqui, dizendo que sou cristão? Eu comecei dizendo que um homem pode revolucionar uma cidade por meio do Evangelho de Cristo Jesus. A gente ouve falar de um irmão lá em Feira de Santana, né? Aquele irmão avivado que está em vários vídeos aí, terra e não sei o que, ele faz aquelas pantomimas, aquelas coisas todas, né? Mas de alguma maneira, mesmo com todos aqueles trejeitos lá, aquelas loucuras lá, mas aquele irmão está causando algum tipo de revolução. Irmãos, eu quero pedir uma coisa a vocês, em nome de Jesus. Não repare agora o meu linguajar, porque eu estou pedindo em nome de Jesus. Eu estou pedindo, em nome de Jesus, que nós paremos de ser um bando de crentes normais e preguemos o Evangelho. Irmão, se você pregar o Evangelho, você vai ser tido por esquisito, por maluco, por besta, por um atrasado, retardado. E que importa? E que importa que o mundo nos adjetive dessa maneira, se nós estamos agradando aquele que deu a sua vida por nós? Eu faço esse pedido em nome de Jesus, que deixemos de ser crentes normais e não tenhamos
de como vamos qualificar por testemunhar de Jesus Cristo. Eu estou numa gincana espiritual lá em minha igreja, e eu cheguei das férias assim meio, sabe, assim, incomodado. Eu digo, as coisas não podem continuar do jeito que estão nesta igreja. A igreja tem 108 anos agora, em outubro completa 108 anos de vida. Uma igreja alegre, louva ao Senhor como os irmãos louvam aqui. Parabéns à música desta igreja, a todos que participam do louvor. Então eu disse, nós vamos entrar numa grande gincana espiritual este ano. Cada semana eu estou dando uma tarefa para a membresia da igreja, inclusive eu, realizarmos. E meus irmãos, está sendo uma bênção. A tônica dessas tarefas é leitura da Bíblia e evangelismo. Leitura da Bíblia e evangelismo. Modifiquei o culto de oração de quarta-feira. Eu digo, chega de culto de oração, o pastor sozinho fazendo todo o trabalho. Agora os ministérios vão se reunir na quarta-feira. O pastor não vai mais pregar na quarta-feira. Eu quero os ministérios reunidos em culto de oração, separadamente. E não é que está aumentando a frequência dos cultos de quarta-feira. Os irmãos estão assim maravilhados, porque a cada quarta-feira está vindo mais irmãos. Os irmãos estão orando mais, divididos nos ministérios, vários ministérios, só quero falar sociedade, MCM, não é? Mensageiros do Rei, embaixadores do Rei, união masculina, os jovens, os adolescentes, a classe Nova Vida para os novos convertidos, enfim, lá estão eles reunidos, e está aumentando, e eu estou assim impressionado com o que Deus está fazendo, porque a igreja entrou numa gincana espiritual, a igreja está orando, a igreja está evangelizando, mas a minha igreja tem muitos problemas também, tem muita dificuldade lá para conduzir o povo, não é fácil não, lá não é o céu, o céu ainda, não é? Nós temos também muitas lutas, muitas dificuldades, mas a igreja está trabalhando. Meus irmãos, nós precisamos sair desse comodismo. Nós precisamos ser Filipes. Jesus preparou aquela cidade quando esteve ali, evangelizando a samaritana, e ele passou 2 dias ali, e as pessoas, os samaritanos disseram, agora nós acreditamos em ti, não mais pelo que a nossa conterrânea aqui fala, testemunha, mas porque nós temos visto e verdadeiramente temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus sai de cena e entra agora, Filipe, em Samaria, e que revolução, não é? Acontece ali na cidade de Samaria. Meus irmãos, que nós sejamos como Filipe, e como dizia São Francisco de Assis, onde houver tristeza, que eu leve alegria. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade por causa do Evangelho, por causa de um homem que lá chegou com esta mensagem. Você pode levar também alegria, porque as pessoas estão tristes hoje nos nossos dias. Em todo lugar a gente vê tristeza. Vocês pensam que essas músicas que eles cantam aí nos carnavais, que eles cantam aí de sofrência e tudo mais, qualquer ritmo, sei lá, o que mais, vocês pensam que são músicas alegres? Não são. São tristezas, pura tristeza. O mundo está triste. Só o Evangelho de Cristo pode trazer alegria para as pessoas, meus irmãos. E nós temos esta alegria para compartilhar com elas. Filipe cumpriu a missão. A missão primeira da igreja, meus irmãos, é evangelizar, é pregar o Evangelho. Nós podemos fazer muitas coisas, criar escolas, centros comunitários, centros de recuperação, realizar vários projetos, podemos sim, devemos, porém, pastor Watson, como dizia o pastor Odilon Pereira lá na sua igreja, que ano foi aquele, pastor? Vida Total da Igreja, aquele seminário, 2014, Odilon dizia, tudo que a igreja fizer, qualquer trabalho, uma pequena e simples reunião, tem que ter um foco evangelístico. Todo trabalho que a igreja fizer tem que ter um foco evangelístico. Isso quer dizer que até na hora de ensaiar o coral, nós temos que dar um toque evangelístico ali, na hora de cantar as músicas, na hora de reunir o ministério, a classe na escola dominical. Aliás, a EBD surgiu para evangelizar. Nós estamos evangelizando pela EBD. Irmãos, tudo tem que ter um foco evangelístico.
Tudo que vivemos e fizermos deve ter esta finalidade. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo não é um programa, não é uma tarefa apenas para ser cumprida. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, deve ser o nosso estilo de vida. As pessoas devem olhar para nós e dizer: Jesus Cristo passou aqui hoje. Jesus Cristo esteve aqui hoje. Meus irmãos, Filipe foi esse homem que espalhou, foi para além da sua zona de conforto. Se queremos pregar o Evangelho, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Eu não me conformo mais só ficar pregando o Evangelho dentro das 4 paredes do templo. Há 27 anos começamos um programa evangelístico na Rádio FM em Piauí. Esse programa está no ar até agora, graças a Deus. Ontem à noite eu estava lá fazendo o programa, mandando alô aqui para a Serra da Lontra, porque lá na Serra da Lontra tem muita gente ouvindo o Evangelho aqui pertinho. Estava em Bicuí outro dia lá com o pastor Watson e chegou um grupo de irmãos lá da Serra da Lontra no domingo à noite e disseram: olha, nós ouvimos um programa Cristo Satisfaz lá da Serra. E aí tomei nota dos nomes, mandei alô para todo mundo. E meus irmãos, eu tenho a alegria de, em vários momentos e lugares, encontrar pessoas que aceitaram a Cristo pelo programa de rádio. E eu me esforço para fazer esse programa, todo dia, de segunda a sexta. Todo dia nós fazemos esse programa, porque nós temos que nos sacrificar, nos esforçar para levar a mensagem além das 4 paredes do templo. Hoje à tarde, um grupo de homens da minha igreja saiu para um bairro para evangelizar, distribuir cachorro-quente, mas levar a palavra de Deus. Então nós temos como igreja oportunidades especiais para levar o Evangelho de Cristo. A morte de Estevão fez com que os crentes se espalhassem. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. E os crentes se espalharam. Eu acho que foi até providência divina que Estevão fosse morto da maneira como morreu, para que a igreja fosse abalada. E aí começou uma grande perseguição aos crentes daquela época. E o resultado é que os crentes se espalharam como fogo. Li certa vez de um templo, de uma igreja que estava pegando fogo, incendiado. E todo mundo da vizinhança corria com um balde de água para ajudar a apagar o incêndio, o fogo daquele templo. O pastor também estava com um balde de água correndo para apagar aquele grande incêndio. E eis que na multidão o pastor observou que havia um homem também com um balde de água, que era um ateu muito conhecido na cidade. E o pastor disse: seu ateu, até o senhor está ajudando a gente a apagar o fogo da igreja? É a primeira vez que eu vejo o senhor vir à minha igreja. E o ateu respondeu: é, pastor, mas é a primeira vez também que eu vejo a sua igreja pegar fogo. Meus irmãos, nós precisamos realmente experimentar um despertamento espiritual. E isso, meus irmãos, não vai vir a grosso modo, coletivamente, isso vai vir individualmente. É cada crente buscando essa plenitude no Espírito de Deus para que possa evangelizar, fazer do evangelismo o seu estilo de vida. Os apóstolos sozinhos, eles não podiam ganhar o mundo. Cada crente é um missionário, é assim que vai. Cada crente sendo um missionário. O diácono e evangelista Filipe, ele era um ganhador de almas, porque era um homem cheio do Espírito, era um homem cheio de fé, era um homem cheio de obediência. Filipe não precisava que o pastor empurrasse ele para evangelizar, o pastor da sua igreja, não. Ele sabia que ele deveria cumprir a principal missão que Jesus Cristo deixou para a igreja. A evangelização, meus irmãos, exige tudo de nós. E exige o melhor de nós. Essa obra é cara, meus irmãos. Custou a vida do Senhor Jesus. Essa obra é urgente. É a obra principal da igreja. Não vamos ficar fazendo grinaldas de flores dentro do templo. Não vamos ficar enchendo toda a nossa agenda da semana com reuniões, e ensaios, e planejamentos, e reuniões, e ensaios, e planejamento, e não sai disso. Nós precisamos ter um foco evangelístico. Nós precisamos sair
A gente vem para a igreja para ser treinado, para aprender, mas logo em seguida precisamos sair, não podemos nos conformar em ser crente 3S. Você sabe o que é o crente 3S? Salvos, satisfeitos e sentados. Desse jeito o evangelho não vai. Nós precisamos sair. Olha, Carlos Studd, esportista londrino, ele disse o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, nada é sacrificial demais que eu possa fazer por Ele. Eu nunca vi uma geração de crentes com tantas desculpas para não fazer a obra. Nós, como pastores, ficamos tristes, não é, pastores? Com tantas desculpas esfarrapadas, desculpas que não são desculpas verdadeiras, que não são justificáveis. Quantas desculpas nós ouvimos de tantos irmãos que querem deixar o pastor sozinho para fazer a obra. Irmãos, nós estamos numa batalha espiritual, e numa batalha, os comandantes, eles vão à guerra também, mas eles não batalham sozinhos. Você não pode dizer, deixa que o nosso comandante batalhe sozinho. Isso é um absurdo. Isso é não entender a ordem que Jesus deu para que levemos o evangelho a toda criatura. Olha isso aqui. Quem não evangeliza, precisa ser evangelizado. Se você diz que é crente, mas você não evangeliza, você precisa ser evangelizado. Outra coisa, quem não é um missionário, é um campo missionário. Agora, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: se você não é um missionário, você é um impostor. O crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Ou você é missionário de Jesus Cristo, ou você é missionário de Jesus Cristo. Não tem opção, não. Ele deu a ordem: ide, você está indo? Ou você está dizendo, deixe que os outros vão em meu lugar? Irmãos, esse trabalho de todo mundo é trabalho de ninguém. Por isso Jesus comissionou os seus discípulos, ele fez isso individualmente, pessoalmente, e por fim deu a ordem a nível universal. Então nós precisamos crer que esta ordem foi dada para cada um de nós e agir. Não basta crer, precisamos agir. Levantemos e façamos a obra. Novamente repito o meu pedido: deixemos de ser um bando de crentes normais e preguemos o Evangelho de Jesus. Mas agora, no segundo momento, eu quero abordar a questão da mensagem que Filipe levou. Nós já vimos aqui que cada um de nós é um evangelista, é um missionário, e que nós precisamos levar esta mensagem. Nós podemos revolucionar Iguaí, as cidades daqui. Nós podemos, irmãos, o poder está em nós. Sabe por quê? Esse poder está em nós, porque esse poder não é nosso. Esse poder nos foi dado por Deus. O que lemos em Romanos? Que o Evangelho é... Eu não ouvi. O Evangelho é... o poder de Deus. Irmãos, vocês creem ou não que o Evangelho é o poder de Deus? Agora, se o Evangelho é o poder de Deus, o que é que nós estamos fazendo com esse poder? Quando nos calamos, quando não evangelizamos, e vai ter um monte de irmãos dizendo aqui depois da mensagem dessa noite, esta é a mensagem. Ah, que bom, Deus falou, glória a Deus, e, não sei, e fica só nisso. O pregador não quer receber parabéns de ninguém por transmitir a mensagem de Deus. O pregador, ele quer ter a alegria de ver você praticando esta mensagem. Esta é a alegria de todo pastor, de ver que há irmãos que realmente fazem a obra. São Filipes. Que Deus levante Filipes aqui entre nós nessa noite. Tem alguém com o nome de Filipa? Vocês já viram alguém com o nome de Filipa? Já viu, minha irmã? A esposa do pastor Genilson, perdão, diz que, né, já viu alguém com o nome. Então que nós sejamos Filipes e Filipas. Amém?
povo não disse amém, não, ficou com vergonha do nome de Filipa. Se você se envergonha com o nome de Filipa e do nome de Jesus, irmãos, esta mensagem é o poder de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem das boas novas, é a boa notícia que as pessoas precisam ouvir, meus irmãos. Quem é que se envergonha de algo que é poderoso? Eu estava em Porto de Galinhas, agora no mês de janeiro. Um querido pastor lá de Recife me levou lá. Eu morei em Recife 5 anos, no seminário, estudando, mas nunca fui a Porto de Galinhas. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não podia, né, ali, aqueles tempos de seminarista. Mas agora nós fomos lá na convenção e um colega me hospedou na sua casa e disse: você vai a Porto de Galinhas comigo na segunda-feira. Aí, passeando por lá, vendo tanta coisa, tomando banho de praia, almoçando por lá, nós chegamos lá numa avenida muito enfeitada, um bocado de bandeirolas, não sei se é a Avenida das Bandeirolas, Rua das Bandeirolas, alguma coisa assim. E aí, o colega que me levou, ele estava com a camisa de um time de futebol lá de Recife. Acho que era o Náutico. O esporte é mais famoso, não é, pastor Nelson? E aí, um cidadão parou e disse: esta é a camisa, esta é a camisa. Aí chegou outra camisa do Flamengo, e essa aqui? Não, essa daí. Aí começou aquela brincadeira, né? E eu estava com a camisa que dizia: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu entrei no meio dos dois ali, né? Das duas camisas, dois times famosos, e disse: e essa camisa aqui, meu amigo? A minha camisa é melhor do que a deles. Em malha não era, não. A minha é melhor do que a deles, porque a minha está anunciando Jesus. A minha está falando de Jesus. Você já vestiu essa camisa, meu querido? Já aceitou Jesus no coração para poder vestir uma camisa dessa? Eu acho que isso aí foi bastante para evangelizar aquele Senhor naquele momento, meus irmãos. Então, o Evangelho tem que ser um estilo de vida nosso. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não posso me envergonhar de algo que é poderoso. Olha o que é o Evangelho. Eu coloquei aqui o que é o Evangelho e o que não é. Vocês querem que eu comece por onde? Pelo que não é ou pelo que é? Pelo que não é, levanta a mão. Pelo que não é, obrigado. Pelo que o Evangelho é, levante a mão. Ganhou a maioria, Assembleia Batista mesmo. Vamos lá. O que o Evangelho é? O Evangelho é de origem divina. O Evangelho não emana da terra, mas dos céus. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Diga amém. O Evangelho emana de Deus. Não é criação, invencionice nossa. Quem é que sairia por aí pregando uma mensagem que, ao mesmo tempo que fala da salvação, fala também da condenação do homem? Não. Os homens não querem saber de mensagem que lhes reprove, que lhes recrimine, que lhes corrija. As pessoas querem ouvir mensagem que massageie o ego. As pessoas não querem saber de uma mensagem que fala do inferno também. E olha que foi Jesus quem mais falou sobre o inferno. Das 12 vezes que a palavra inferno aparece nos 4 evangelhos, 11 vezes sai da boca do próprio Senhor Jesus. Ele se preocupou muito em conscientizar as pessoas acerca desta verdade. Meus irmãos, emana dos céus. O Evangelho é a boa notícia do perdão de Deus ao pecador. O Evangelho é onipotente, sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus. Não há coração duro demais que o Evangelho não possa entrar, meus irmãos. O Evangelho entra no coração duro. O coração duro se endurece para não se quebrantar diante da mensagem. Mas que a mensagem entrou. Garotinho desobediente, rebelde, sapeca. Dava muito trabalho ao pai. O pai um dia ficou nervoso. Pegou o menino e disse: eu vou lhe dar uma... Aqui chama aqui uma surra, né? Lá em Pernambuco chama uma pisa. Vou lhe dar uma surra. Mas pegou o menino assim, botou na cadeira. Aqui é água de coco. Perdão, irmãos, dá licença. E boa, muito boa. Amanhã de novo. Irmãos, o pai pegou o menino e enterrou o menino na cadeira. Senta aí, menino. O menino se levantou e disse: eu não sento. O pai pegou o menino e enterrou na cadeira.
Senta aí, menino! O menino levantou e disse: eu não sento. Ai, não, o pai perdeu a paciência, empurrou com os dois braços fortes o menino para sentar e falou: você está sentado agora ou não está? O menino disse: eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. O evangelho é assim muitas vezes. O evangelho entra no coração de muita gente que é dura. Ela não se quebranta ali naquele momento, mas o evangelho não volta vazio não, meus irmãos, ele vai fazer a obra. Eu tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas, mulheres que evangelizaram seus esposos por 40 anos ou mais, mas um dia, aquele coração duro se quebrantou diante da verdade do evangelho. Pastor Nilson do Amaral Fanini, de saudosa memória, um dia me encontrei com ele numa convenção em Recife também. E eu digo: pastor Fanini, desculpa a brincadeira, com todo respeito, o senhor é meu pastor auxiliar. Aí ele leu meu nome no crachá e disse: como, Carlos? Como? Aquele jeito carioca de falar, né? Como que eu sou seu pastor auxiliar? Eu digo: quando eu não posso pregar no rádio, eu mando colocar. Naquele tempo não tinha esse negócio, tanta tecnologia de hoje, né? Era um bolachão mesmo, um LP. Eu digo: quando eu não posso pregar lá no programa de rádio, eu mando colocar uma mensagem do Senhor. E o senhor prega lá através do programa de rádio, do LP, que tem lá as suas mensagens, né? E ele diz: é mesmo, Carlos, que prazer, que honra, ponha mais vezes eu para trabalhar e ajudar. Uma figura fantástica, pastor Fanini. Pastor Fanini, ele conta a história de um ateu que pediu para colocar na lápide do seu túmulo a seguinte frase, quando ele morresse: aqui nem Deus pode entrar. Foi sepultado o ateu. O tempo passou, muitos anos depois, uma rachadurazinha ali naquela sepultura apareceu. E um passarinho, comendo as sementinhas, deixou cair uma sementinha ali, através daquela rachadura daquele túmulo do ateu. O tempo passou e aquela sementinha, meus irmãos, começou a germinar e a buscar por aquela frecha a luz do sol. E a plantinha foi crescendo na terra bem adubada e foi saindo por aquela frecha. E sabe o que aconteceu? Como aquele túmulo estava lá desprezado há muito tempo, aquela plantinha foi crescendo, e foi engrossando. Sabe como é, né? Você já viu, né? A plantinha foi empurrando as pedras daquele túmulo para lá, e pedindo espaço, e crescendo, e se tornou uma árvore até frondosa. O que é isso? É Deus corrigindo, não é? A dureza, a incredulidade daquele coração que dizia que ali nem Deus pode entrar. Não precisou Deus entrar, não. Bastou uma sementinha criada por Deus, através de uma pequena ave criada por Deus, cair ali dentro para buscar a luzinha do sol criada por Deus. De Deus não se pode zombar. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus, não podemos desfazer desta mensagem. Desculpa eu dar esse exemplo aqui, mas foi uma história real vivida por mim. Quando fui pastor na cidade de Bicaraí por 5 anos e meio, havia um cidadão que se dizia ateu, e a esposa dele era membro da minha igreja. Ela dizia: pastor, vamos lá evangelizar aquele meu marido. Vamos, minha irmã. Pastor, o que é que o senhor sugere para a gente evangelizar? Um café da manhã, mesmo. Faça o café da manhã, bem cedinho. Ele toma café que hora? Ele toma o café 6h30, para ir para o trabalho. Pronto, eu chego umas 6h15. Irmãos, quando eu cheguei lá para tomar o café, ela diz: ô pastor, quando eu falei para ele que o senhor vinha, ele tomou o café mais cedo e foi embora. Eu falei: não tem problema, minha irmã, vamos entrar, tomar o café e orar por ele. Ela botou uns versículos lá da caixinha de promessa. Em cada xícara ela botou um versículo. Ela disse: sabe o que ele fez com o versículo que eu botei na xícara dele? Ele chutou com o dedo. Não tem problema, meu irmão, vamos orar por ele, vamos orar. Irmão, sabe o que aconteceu um dia? Ele tinha costume de pegar o dinheiro do final de semana do estabelecimento
e fazia aqueles pacotes, saía com aqueles pacotes de dinheiro na rua. Do estabelecimento dele até o banco, uns 100 metros no máximo. Ele fazia isso toda segunda-feira. E nesse dia, ele pegou uns fardos de dinheiro. Todo mundo sabia que ele fazia aquilo. E ele saiu do seu estabelecimento até o banco, como de rotina. E naquele dia, um assaltante veio, atirou 2 vezes pelas costas dele, pegou o pacote de dinheiro e foi embora. A polícia pegou o assaltante lá adiante e matou o assaltante também. Só que ele também morreu naquele dia. Morreu desprezando o Evangelho, zombando do Evangelho, desfazendo do Evangelho. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Que tristeza, uma comoção na cidade e na região toda que conhecia aquele cidadão. Que dor para a família. E que dor maior, não é? É uma pessoa partir sem Cristo, zombando de Cristo, desfazendo do Evangelho. Não quero saber de pastor. Ah, meus irmãos, a conta um dia vai chegar. Mas eu quero concluir esta palavra para vocês nessa noite. Pastor Gamaliel me disse que eu podia ficar à vontade, mas sabe, pastor, o horário já vai avançado e eu preciso terminar. Este Evangelho de Cristo Jesus, ele precisa, meus irmãos, sair, sabe, do nosso conhecimento simplesmente. Nós precisamos levar esta mensagem, custe o que custar. Nós não podemos parar de evangelizar. O Evangelho é o poder de Deus, é a ordem do Senhor, nasceu nos céus, nasceu no coração do nosso Deus, e nós não podemos negligenciar esta tão grande mensagem. Mas eu concluo dizendo: o Evangelho anuncia a salvação em Cristo Jesus. Esta salvação que é de graça, mas custou o sangue do Senhor Jesus. Esta salvação que é universal, é para todos. Agora, ao mesmo tempo que o Evangelho de Cristo ele é abrangente, ele restringe. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho é para a salvação de todo que crê. Mas há aqueles que não creem. Então aí, o Evangelho restringe. Aquele que não crê já está condenado. Pense nisso. Pense nisso. O Evangelho é eterno. Jesus falou que ele voltaria quando esse Evangelho, o Evangelho do reino de Deus, portanto o Evangelho eterno, fosse anunciado em todo lugar. Não vamos atrasar mais a volta do Senhor Jesus. O mundo está insuportável. Eu vou dizer como alguém disse um dia: pare o mundo que eu quero descer. Está insuportável viver neste mundo com o aumento da imoralidade, da violência, da insegurança, das distorções. Amanhã eu vou falar um pouco sobre tantas coisas que estão sendo distorcidas nos nossos dias. Até a igreja, na sua conceituação, está sendo distorcida, e eu quero pensar sobre isso quando falar da unidade da igreja amanhã pela manhã. Eu quero ter um momento com as crianças, pastor, me permita chamar as crianças amanhã de manhã, para a gente ter um momento aqui, que eu faço lá na igreja todo domingo de manhã, e tem sido uma bênção. Eu quero fazer com elas aqui também. Meus amados, o Evangelho de Cristo está sendo pregado, mas chegará o dia em que o Senhor pedirá contas. Ele vai pedir contas a mim, ele vai pedir contas a você, que estamos anunciando este Evangelho ou não. Mas também será um momento para aqueles que ouviram o Evangelho tantas e tantas vezes e nunca receberam a Cristo como seu Salvador. Será um momento onde pessoas que um dia receberam esta mensagem, mas depois, virou as costas para o Evangelho. Jesus disse: se você lança a mão do arado e você olha para trás, você não é apto para entrar no reino dos céus. Não despreze o Evangelho. Ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de se voltar para Jesus com lágrimas, com arrependimento verdadeiro, dizer: perdão, Senhor, porque um dia eu comecei a seguir no Evangelho e depois
me desviei, mas hoje eu quero retornar. Perdão, Senhor, porque tantas vezes eu ouvi a mensagem do Evangelho e deixei para depois, deixei para amanhã, para depois, um amanhã e um depois que nunca chega para a pessoa se posicionar diante de Deus. A nossa mensagem é: creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador, e receba-o como seu Senhor e Salvador. Todos nós aqui, eu acredito, a grande maioria esmagadora de nós aqui, um dia aceitamos Jesus assim: eu levanto a minha mão e eu recebo Jesus como meu Salvador. Alguém aqui nessa noite gostaria de, por esse mesmo gesto, dizer: eu também recebo a Jesus como meu Salvador? Tem alguém aqui entre nós que quer tomar essa decisão agora? Levante sua mão. Eu recebo a Jesus como meu Salvador. Levante sua mão bem alta, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Eu recebo a Jesus. Quantas pessoas mais aqui nessa noite querem receber? Deus abençoe a senhora. Eu recebo a Jesus como meu Salvador. É uma decisão tão simples, mas tão importante, tão necessária. Aceita Jesus, eu lhe peço. Aceite a Jesus agora. Não deixe para depois. Não fique imaginando. Entregue sua vida a Jesus e deixe que Jesus resolva tudo para você. Ele é tudo para aqueles que nele confiam. Eu estou terminando, mas ainda uma vez mais eu pergunto, eu convido você. Você quer receber a Jesus agora? Levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Para mais alguém? Eu recebo a Jesus como meu Salvador. Eu vou descer aqui, porque eu quero orar por cada um de vocês. Eu quero apertar a mão de vocês e orar por vocês. Por favor, vem aqui. Por favor, queridos, vem aqui. Eu quero apertar a mão de vocês e eu quero orar com vocês. Eu quero pedir que todos os pastores aqui levante a mão para abençoar as pessoas que estão tomando a decisão. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Venha cá. Você lá atrás, venha também, em nome de Jesus. Eu não levantei minha mão, mas eu quero também receber Jesus. Venha. Deus abençoe. É uma família? É uma família. Glória a Deus. Fica aqui, queridos. Vem cá. Será que tem alguém aí do seu lado que você poderia perguntar? Aquele evangelismo de 5 segundos. Você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Venha. Deus abençoe, querido. Parabéns. Venha, meu amado. Será que algum irmão que quer voltar à comunhão da igreja? Parabéns. Deus abençoe. É a mais sábia decisão que vocês estão tomando, gente. Tem mais alguém aqui que quer vir a Cristo nessa noite? Se houver, venha. Nós vamos orar por você. Eu quero impor as minhas mãos com os pastores sobre vocês, abençoando a vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E se você deseja sair do seu lugar, um irmão que quer se reconciliar, um irmão que quer voltar, um dia você tomou essa decisão, mas esfriou, esqueceu, renova agora a sua decisão ao lado de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero apertar sua mão, lhe parabenizar e orar por você. Mesmo enquanto estivermos orando, se alguém mais deseja vir, venha, deixe o seu lugar e venha. Pastores, estendam suas mãos, vamos abençoar estas vidas. Qual é o seu nome? Beatriz, você? Betânia. Jane, você? Raul? Ronaldo, você? Levi, você? O Anderson. Deus abençoa esta família, Senhor. As pessoas que estão aqui neste momento, dizendo: eu recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu abençoo estas vidas em nome de Jesus, com a alegria da salvação, com a certeza da vida eterna, Senhor, porque Tu nos diz: todo aquele que vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Então, Pai, aqui estão as pessoas que nessa noite vieram a Ti. Há mais pessoas aqui entre nós, ó Deus, nós oramos também por elas, para que hoje ou amanhã ainda, Senhor, elas venham entregando as suas vidas a Jesus. Pai, abençoa esta igreja, abençoa o ministério, pastor Gamaliel, todos os irmãos desta igreja. Abençoa estas vidas, Senhor. Enche-as com a alegria da salvação em Cristo. É a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tiago, capítulo 1,
E o versículo 22 é a soma de tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite. Para nós que caminhamos com o Senhor, esta é a mensagem. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Você que estará retornando à sua casa, à sua igreja, que Deus possa te conceder uma noite em paz. Louvamos a Deus pela vida do pastor, pela palavra, e queremos sim orar nesta noite. Fique de pé, vamos orar, vamos para casa. Deus, obrigado, porque o Senhor não nos reúne em vão. Obrigado pela tua palavra que nós ouvimos nesta noite. Obrigado pelo desafio de realmente cumprirmos a missão que é, ó Pai, concedida a cada um de nós enquanto corpo de Cristo. Que o Senhor continue abençoando e guardando a igreja do Senhor aqui nesta cidade, aqui neste país. Deus, que nós todos possamos aproveitar desta oportunidade de poder evangelizar de forma aberta e que nós possamos sim, destemidamente, declarar que só o Senhor é Deus, a solução para o Brasil. Abençoe esta nação, abençoe a cada um dos meus irmãos aqui. E agora que nós vamos às nossas casas, que o Senhor nos leve em paz. Senhor, obrigado pelos 83 anos da existência desta igreja, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta cidade através desta igreja. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, as bênçãos e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.